Bom dia. Amém? Agora sim, em nome de Jesus. Queridos, vamos ao nosso estudo de hoje do Recal. Nós vamos falar sobre o princípio da confrontação. O princípio da confrontação. Provérbios, capítulo 27, versículo 17, diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Repito, Provérbios 27, 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Antes de qualquer confronto, é preciso levar em conta as motivações da outra pessoa. Antes de qualquer confronto, é preciso levar em conta as motivações da outra pessoa. E quando nós falamos de confronto, nós falamos de conflito. E os conflitos, eles são como câncer. Quanto mais cedo é detectado, maior a possibilidade de ser combatido com sucesso. E a pergunta que devo fazer para mim mesmo: eu me importo o suficiente a ponto de confrontar as pessoas de maneira certa? Será que eu me importo o suficiente para confrontar as pessoas de maneira certa? Então, nós vamos tratar hoje de um assunto que, sempre que é possível, nós evitamos. Se nós analisarmos friamente, nós não gostamos nem de ser confrontados e nem de confrontar ninguém. E nós vamos ver, e eu espero, que a gente aprenda durante esse estudo, algumas formas de fazer isso, de receber isso, de forma que venha nos trazer crescimento, venha nos trazer a maturação necessária, venhamos amadurecer nesse assunto. Precisamos entender, em primeiro lugar, que os conflitos, eles são inevitáveis. Os conflitos são inevitáveis. Quando lidamos com gente, precisamos entender que aquilo que nós fazemos nos nossos relacionamentos, muitas das vezes vão gerar conflitos. E assim como a morte, assim como os impostos, ninguém consegue também se livrar dos conflitos. A única maneira de evitá-los é se isolando de todos os outros habitantes do planeta. Embora, caso você tenha visto, não sei quantos viram aquele filme com Tom Hanks, O Náufrago. Quem lembra desse filme? Você pode ver que ele, por conta da queda de avião, ele foi levado a uma ilha e lá era totalmente isolado do restante da população do mundo. E ele nutriu ali naquela ilha, desenvolveu um relacionamento com uma bola. Lembra qual era o nome da bola? Wilson. A bola era da marca Wilson, e ele começou a chamar a bola de Wilson. E é tão interessante que ele começou a tratar aquela bola como um ser humano. E você pode perceber durante o filme que houve momentos que ele teve conflitos com a bola. Não era nem outra pessoa. Era um ser inanimado, era um ser sem vida, era um objeto, mas ele atribuiu àquela bola qualidades humanas, personalidades humanas. Então ele começou a ter conflito. E tinha dia dele ficar com raiva de Wilson. Brigava com Wilson, e quando ele consegue sair daquela ilha, numa jangada, e o Wilson cai no mar, e ele não consegue salvar o Wilson, ele chora pela morte de Wilson. Então, queridos, Tom Hanks, ele discute com aquela bola, no náufrago, ele vive um conflito, como se aquela bola fosse um ser humano. E ali mostra a nossa realidade. Nós somos assim. Nós somos e fomos criados por Deus, seres altamente relacionáveis. Nós somos criados para nos relacionar com os outros, mas também somos seres altamente conflitantes. Nós recebemos e causamos muitos conflitos. E falando de conflito, de confrontação, eu quero dizer que a confrontação ela é algo complicado. Quando falamos com líderes, sobre liderança, o tema confrontação precisa e ele está sempre presente. É impossível você ser líder, não importa que grupo você lidere, se é um grupo pequeno, um grupo grande,
se é um ministério, se é uma rede, se você, na sua profissão, no teu trabalho, você exerce algum tipo de chefia, algum tipo de liderança, o assunto confrontação ele vai estar sempre presente, vai sempre existir. E se eu fosse perguntar aqui, por exemplo, quantos aqui neste momento estão passando por algum tipo de conflito com alguém, seja na família, seja na célula, seja na igreja, seja no teu trabalho, quantos poderiam se manifestar erguendo uma das mãos? Quase todos, né? Quem não levantou a mão é porque está escrevendo alguma coisa, ou então porque não entendeu. Mas eu creio que todos nós, se estamos nos relacionando com pessoas, também estamos exercendo algum tipo de conflito. Já que vocês se manifestaram, levantando as mãos, né, que significa que vocês estão passando por algum tipo de conflito, de confrontação, e eu gostaria de saber quantos agora de vocês simplesmente fazem esse tipo de, exercem esse tipo de confrontação com as outras pessoas de boa vontade, assim, é tão bom, eu gosto de fazer isso. Quase ninguém, né? É uma coisa que nós fazemos por necessidade. Ninguém gosta de confrontação, querido. Por isso, todos evitam passar por ela. Aqueles que, eu gostei muito dessa frase de Maxwell, ele diz que aqueles que gostam de confrontação precisam fazer uma consulta psicológica, né? Talvez tenha algum problema psicológico que precisa ser tratado. E aí vem a pergunta, por que é tão difícil confrontar alguém? Por quê? A resposta é porque tememos que as pessoas, depois daquela confrontação, não gostem mais de nós. Ou que não nos entendam. Ou mesmo que nos rejeitem. E não gostamos de confrontar, porque nós não sabemos qual vai ser a reação da outra pessoa. E por natureza, todo ser humano, isso é natural, nós não gostamos do desconhecido. Nós tememos o desconhecido. É como perguntar para alguém se ele tem a certeza de que ele vai para o céu, ele vai dizer que sim. Mas se você perguntar se ele quer ir hoje, ele diz que não, vamos esperar mais um pouquinho. Né? Deixa eu ficar velhinho, eu quero morrer velho, não quero ir para o céu agora. Por quê? Porque o céu, por mais que seja uma certeza bíblica, uma promessa de Deus para nós, em Jesus Cristo, nós não o conhecemos, ainda não fomos lá, ou ninguém foi e voltou para dizer como é. Nós só temos o testemunho bíblico de Cristo e as promessas que Ele fez, e já é o suficiente para crermos, mas mesmo assim, por natureza humana, nós ficamos com um certo temor do desconhecido. E também não estamos acostumados a isso. Principalmente, para algumas pessoas é muito difícil confrontar, porque não estão acostumados a compartilhar sentimentos. E quando confrontamos alguém, querido, nós vamos vivenciar e compartilhar o sentimento um do outro. Não basta, você não pode confrontar ninguém apenas com o achismo. Ficamos preocupados com a possibilidade de que a confrontação, ao invés de ajudar, venha a piorar mais as coisas. Quantas vezes as pessoas dizem assim, deixa quieto, porque teme que o fato de trazer aquele assunto à tona, de que tentar elucidar aquele fato, tentar confrontar aquela pessoa, venha a piorar mais. Alguns até podem dizer, mas bispo, eu fui confrontar uma pessoa na minha célula, como resultado, ela saiu da célula. Eu fui confrontar alguém na igreja, e como resultado, ele saiu da igreja. Ele foi para o mundo. Talvez tenha cônjuge aí que diga que foi confrontar o outro cônjuge, resultado, divórcio. Então, por isso que tememos a confrontação. Porque não sabemos qual vai ser a reação sentimental do outro. Vamos ser sinceros, queridos. Pouca gente foi ensinada a desenvolver habilidades saudáveis de confrontação. Nós não aprendemos isso. Pelo contrário, às vezes somos ensinados o contrário disso. Quantas vezes, muitas mães
flagram o filho ou a filha fazendo alguma coisa que não deveria, e ao invés de confrontar na hora, diz, espera teu pai chegar. Ou seja, a mãe evitou a confrontação para que o pai faça a confrontação. E nós temos essa tendência de tentar jogar o conflito, o problema, para o outro. Aprendemos isso em casa, depois levamos isso para o trabalho. Muitas vezes você exerce algum tipo de liderança no seu trabalho, e em vez de você resolver o problema, você vai falar com o teu chefe, o supervisor, o gerente, para ele resolver aquilo. Quantas vezes na igreja tem gente que joga o problema, ao invés do líder resolver, ele não passa nem pelo supervisor, não passa nem pelo pastor de rei, joga logo para o bispo. Bispo, isso assim está acontecendo lá na célula. E eu fico pensando, onde é que está o líder, onde é que está o supervisor, onde é que está o pastor de rei nessa hora? Está todo mundo empurrando para o outro, né? Não, joga para ele, não, joga para ele, não, joga para ele. Vamos para a última instância. E às vezes o problema é tão cabeludo que o bispo joga para Jesus, né? Ele fala, Senhor, vem aqui, porque o negócio está complicado. Então, querido, a nossa tendência é essa. Lembra quando Deus confrontou Adão? Adão, onde estás? E Adão escondido. Quando Adão aparece, Deus falou, por que você se escondeu? E Adão disse, eu me escondi porque tive vergonha, eu percebi que estava nu. E Deus, quem disse para você que você estava nu? Tu nunca usou roupa, cara. Como é que agora inventou que está nu? Não existia nenhuma roupa naquela época. E Adão diz, eu percebi que estava nu. Como é que você percebeu? E Deus, por acaso tu comeu do fruto que eu falei para não comer? Adão, para fugir da confrontação, joga para Eva. Foi a mulher que tu me desse. Quando Deus chega para Eva, ela disse, para fugir da confrontação, o que ela fez? Joga para a serpente. E a serpente não tinha para quem jogar. E aí, teve que receber de Deus, um por um, a recompensa das suas atitudes. Queridos, a maneira com que lidamos com os conflitos determinará nosso sucesso nas situações mais difíceis. Como lidar com os conflitos nos relacionamentos? Como é que vamos fazer isso? Deixa eu tomar um golinho d'água. Antes de nós tratarmos especialmente disso, eu quero dizer para você que às vezes cada caso é um caso, tá? Você pode resolver o conflito com alguém de um jeito e com outra pessoa de outro. Totalmente diferente. Então, a via de regra, nós vamos estar dando direções, sugestões, formas de trabalhar, mas cada caso, às vezes, é um caso. Então, como lidar com os conflitos nos relacionamentos? Você sabia que o conflito sempre cresce quando o problema não é confrontado de maneira rápida e eficiente? A tendência dele é crescer. Aquilo que era um probleminha começa a virar um problemão. Começa a envolver outras pessoas. É por isso que sua abordagem é tão importante. E aqui estão alguns exemplos de estratégias nocivas que vejo as pessoas usarem quando lidam com conflitos. E nós alistamos algumas, e eu acho interessante que talvez você venha a se identificar com uma delas. Mas eu quero dizer para você que isso aqui são abordagens que não deveriam ser feitas, são abordagens nocivas. Quando lidamos com um conflito, muitas pessoas agem da forma que denominamos como vencer a qualquer custo. É como um tiroteio, rápido, brutal e destrutivo. Ele bate no peito e diz, eu tenho razão, você está errado, e pá, bum, acabou. Ele quer vencer e não importa o dano que ele vai causar no outro, nem para a célula, nem para a igreja, nem para a organização, nem para o trabalho, nem para a família. O pensamento dele é, eu estou com a razão, você está errado, e você vai apanhar, e acabou. Principalmente essa forma de agir, quem muitas vezes age assim são os pais, em relação aos filhos. Mas meu filho errou, mas calma, vamos descobrir por que ele errou. Então, não lide com isso na tua fase aí adulta, que vai gerar um problema maior ainda. A ideia do vencer a qualquer custo. Segunda coisa, fingir que não há conflito. Mesmo que você opte por não ouvir, não ver e não falar nada, o problema não vai deixar de existir. Sabe aquela pessoa que o negócio está pegando fogo, a casa está pegando fogo, e ele está achando que está tudo bem, está vendo televisão na sala.
sabe? Dentro da família, às vezes, os filhos estão se matando, parece gato e cachorro dentro de casa, e o pai está lá, espera aí, menino, deixa eu ver o jornal aqui, e os meninos estão se matando lá. O que está acontecendo? Não, já arrancou o dedo do irmão, agora está metendo a faca na irmã, e o pai está, não, tudo bem. Está fingindo que não está ali. Às vezes nós estamos num ambiente querendo fingir que não está acontecendo nada. Uma vez eu vi uma cena que eu achei interessante. Estamos na época da política aí, né? Daqui a pouco começam as campanhas e a gente está vendo isso, mas eu lembro de uma imagem que eu vi de um determinado político num palanque, e a turma vaiando, a turma jogando ovo, jogando tomate nele lá e xingando, e o político discursando como se nada tivesse acontecendo, as coisas batendo nele, ele, meu povo, sei que, achando que aquilo era a coisa mais linda do mundo, né? Mais natural. Então, fingir que não há conflito, querido, não vai fazer com que o problema deixe de existir. Terceira coisa, fazer-se de coitadinho. Quem vence na vida não se faz de coitado. Bancar a vítima não resolve os conflitos, só serve para irritar os outros. Pior coisa do mundo é você saber que a pessoa fez uma coisa que não devia, e quando você vai confrontar ela, ela diz, eu sou um órfão, meu pai e minha mãe me abandonaram, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou fruto de uma sociedade má, né? E começa a puxar, não, mas aí dá uma de coitadinha. A gente quase não vê isso na televisão hoje, né? A gente não vê isso de forma alguma, né? Jovens de menores portando armas de fogo pesada, e quando são confrontados com a lei, diz, não, mas sou fruto dessa sociedade capitalista. Então, querido, não adianta você dar uma de coitadinho. Eu nem sei porque eu fiz isso. Fui levado, foi o diabo, ainda bota a culpa no diabo, né? É um coitadinho, bichinho. Eu sei que aqui ninguém faz isso, né? Você não lida com ninguém desse jeito. Quarta coisa é guardar rancor. Tem gente que fica fazendo lista de erros dos outros e não consegue recomeçar bem. É interessante, aquelas pessoas, quando são confrontadas, ele aponta o erro dos outros. Outro dia eu enfrentei uma situação aqui na igreja. Uma pessoa, quando eu fui confrontar essa pessoa, disse, não, mas fulano, né, da rede tal, também já fez isso tal, já fizeram isso tal. Eu olhei para ela e falei assim, eu não estou falando de fulano da rede tal, estou falando de você. Não, porque o pastor Murilo, não sei o quê, o pastor Salomão, não sei o quê, e começa a falar dos outros. Apontando os erros dos outros e guardando raiva. Ele fica fazendo uma listinha, parece que ele vem para o culto, ele vai para a rede, vai para a célula, para anotar as coisas erradas. Para se um dia alguém confrontar ele, ele vai debulhar tudo aquilo ali que ele já anotou, né? Ele vai guardar um rancor fantástico. Ou então ele guarda da própria pessoa que vai confrontá-lo, né? Ele vai lembrar de coisa com você de 10 anos atrás, que nem você lembra. Né? Dizem que algumas mulheres fazem isso, mas não as mulheres dessa igreja, né? Não fazem, né? Tem mulheres que fazem isso com os maridos, coitados, bichinhos, né? O marido vai falar alguma coisa e a mulher diz, não, quando a gente começou a namorar, isso já faz 30 anos, e o cara vai dizer o quê? Ele não lembra nem o que comeu ontem, o que vestiu ontem, e a mulher está lembrando coisa de 30 anos atrás. Mas vocês não, vocês são mulheres sábias que edificam as suas casas, amém? Glória a Deus. Esses maridos aí também são sábios, nunca pisaram na bola com vocês, e quando se um dia eles pisaram, vocês nem lembram. Nem lembram. Vocês fazem como Deus, vocês sepultaram no mar do esquecimento. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Essas mulheres são 10. A quinta coisa que eu destaco no conflito é a pessoa abusar da autoridade. Ela usa da hierarquia para resolver o conflito. Opa, sabe com quem você está falando? Sou seu líder, me respeite. Querido, eu aprendi uma coisa na liderança. Quando o líder chega ao ponto de dizer que ele é líder, ele já não é mais. Quem é, não precisa dizer que é. Quem é, é. Se o líder precisa bater na mesa e dizer, epa, eu sou o líder aqui, acabou, ele já não é mais, ninguém mais o respeita, ele já perdeu totalmente o controle da situação. E quando a pessoa exerce
uma autoridade assim, ditatorial, abusiva, ele não vai resolver o conflito, ele vai adiar o conflito. Ele vai postergar o conflito, vai jogar para frente. Uma hora aquele conflito vai voltar. É a história daquelas 3 cartinhas, que eu já contei aqui na igreja, do pastor, quando ele assumiu o ministério. O pastor da igreja estava saindo, e a igreja convidou outro pastor para assumir a liderança da igreja. E quando aquele novo pastor chega, o pastor antigo, que está saindo, vira para ele e diz: olha, eu estou saindo, Deus te abençoe aí no ministério. Quando você enfrentar algum conflito, vá lá no gabinete, eu deixei para você 3 cartas. A cada conflito que você passar, você abre uma delas. E vai te orientar o que fazer. Ele, obrigado. E ele assumiu, e depois de algum tempo, passado uns 2 anos que ele estava já liderando a igreja passou pelo primeiro conflito. Algumas famílias estavam insatisfeitas, o negócio estava complicado, e ele não sabia como resolver, então ele foi lá, lembrou do conselho do outro pastor, foi lá no gabinete, abriu a gaveta, pegou a primeira carta. E quando ele abriu, estava escrito assim: coloque a culpa no pastor anterior. Ele chegou no púlpito: olha, esse problema que está acontecendo aí foi culpa do pastor anterior. Porque isso aí já é antigo, e ele não resolveu. E aí ele começou a botar a culpa no pastor anterior, e o problema se acalmou. E ele, rapaz, não é que funciona? Glória a Deus. Passado mais uns anos, surge agora um outro problema mais sério, muita gente revoltada, e o ministério dele já estava meio na corda bamba, e ele lembrou da segunda carta, e foi lá, abriu. Aí quando ele abriu a segunda carta, ele falou assim: coloque a culpa nas demais igrejas, na denominação. E ele chegou lá e falou: a culpa disso é das igrejas hoje, que fugiram da Bíblia, que não estão mais obedecendo o Evangelho. A culpa é da denominação batista, e começou a botar a culpa. E aquele problema foi se acalmando, ele respirou fundo, e aí passou mais um tempo, aí veio, querido, o pior problema de todos. A igreja estava rachada no meio, metade da igreja estava querendo sair da igreja, um problema seríssimo, e ele lembrou da terceira carta. Ele foi lá, abriu a terceira carta, estava escrito: escreva 3 cartas e vá embora. Era o melhor conselho que ele falou. Não. Por quê? Porque ele não aprendeu a resolver os conflitos. Simplesmente ele ficou botando a culpa nos outros. Não adianta ficar botando a culpa nos outros, querido. E a sexta atitude aqui, que é nociva, é levantar a bandeira branca, ou seja, desistir do conflito. É uma solução permanente para um problema temporário. É você dizer, simplesmente, tá bom, você venceu, olha, vamos fazer a tua vontade, eu aceito. E algumas pessoas tomam essa decisão e ainda dizem: não, eu sou servo, pode fazer comigo o que quiser. Não é assim que funciona. Não é você se render ao problema que vai fazer com que o problema seja resolvido. Então essas 6 atitudes aqui, elas não devem ser tomadas por nenhum de nós. Precisamos aprender isso. Nenhuma dessas atitudes, nenhuma dessas maneiras de abordar um conflito ajuda alguém a resolvê-lo de maneira saudável. Pelo contrário, vai adiá-lo, vai piorá-lo e pode até aumentá-lo. E eu quero oferecer para vocês aqui um guia para a confrontação, ou seja, para realizar confrontações saudáveis. A solução dos conflitos não é uma coisa tão complicada, pode não ser fácil, mas não é um bicho de 7 cabeças. Não é tão complicado assim, a ponto de você dizer eu não consigo. Consegue sim, é só você entender que é possível. Intelectualmente falando, é bem simples, não precisa ter nenhum curso superior, nenhuma especialização, não precisa ter nenhum curso técnico na área específica, mas emocionalmente pode ser difícil, mas intelectualmente não. Resolução de conflitos, querido, trabalha muito mais o nosso emocional do que a nossa razão. Porque muitos conflitos não passam pela razão, passam pela emoção. E você precisa entender isso. E o fato de você confrontar alguém não significa que você não gosta daquela pessoa. Às vezes, a confrontação é gerada pelo amor.
Você pode abrir os evangelhos, você vai ver várias vezes Jesus confrontando as pessoas, porque ele amava as pessoas. Quando ele confronta a mulher samaritana, lembra? Ele disse, mulher, traga teu marido. Ela, pronto, foi uma confrontação, ela disse, eu não tenho marido. Jesus disseste bem, já tiveste 5 e o que tem não é teu. Olha que confrontação, qual mulher gostaria de ouvir isso? Mas ele fez por amor, ele fez porque amava ela. Ele oferece a ela água viva, ele diz, olha, se você beber da água que eu te der, você jamais terá sede. Jesus não estava querendo chamar ela de prostituta, Jesus não estava querendo banir ela, Jesus não estava querendo excomungar aquela mulher, Jesus estava querendo salvar ela. E através dela salvar outros. Então, nós temos algumas etapas, e eu vou citar 6 delas para ajudar você a cumprir a tarefa da confrontação. Primeiro, só confronte a pessoa se você de fato se importa com ela. Se você não se importa com a pessoa, deixa para lá. Mas se você ama, se você se importa, se você quer o bem dela, se você quer ajudá-la, se você quer vê-la crescer, se você quer vê-la melhorar, então confronte. Em poucas situações é indicado confrontar alguém com quem você não se importa. Poucas situações, só para resolver algum conflito. Como acontece em instância jurídica, às vezes você é chamado no tribunal, às vezes você é preciso ir no tribunal, você não tem nada, nenhum interesse de ajudar aquela outra pessoa, você quer resolver um problema. Que às vezes você foi metido nesse problema sem sua própria vontade. Um caso de abuso ou sei lá o que, né? Mas esses não são conflitos relacionais. Em quase todas as situações de relacionamento, o mais frutífero é entrar em confrontação tendo os interesses da outra pessoa em mente. Quando você for confrontar alguém, você não pode só ir com seus interesses. Você não pode só ir com o interesse da tua célula, da tua organização, do teu ministério, da tua igreja. Você tem que ir com o interesse da outra pessoa também em mente. Isso é muito difícil a gente fazer. No passado, quando você tentava resolver um conflito com outra pessoa, qual era o objetivo que geralmente você trazia na mente? Às vezes, amizade, alívio, vitória a todo custo, qual era? Da próxima vez, querido, quando iniciar uma situação de confrontação, tenha o objetivo de favorecer ambas as partes. A parte que você está defendendo e a parte da outra pessoa também. Se você tentar garantir que a outra pessoa seja beneficiada primeiro, então saberá que sua perspectiva é mais benéfica. Se na hora do conflito, da confrontação, a própria pessoa do outro lado perceber que o que você quer é o bem dela, então ela não vai ter problema em resolver isso. Ela vê que você quer ajudá-la. Você às vezes é necessário, é como você, lembra quando você vai você sofreu um acidente, está com uma ferida, um machucado e vai para o hospital, tem que fazer uma limpeza. O enfermeiro, a enfermeira, a pessoa, o médico, quem vai fazer a limpeza, aquilo ali dói. Às vezes machuca. Tem que, passar uma gaze lá e tal, esfregar. Já viu quando você tem que tirar, dá o nome de debridar, tirar aquela pele morta de uma queimadura, para nascer uma nova pele? Aquilo ali dói pra caramba. Mas o paciente suporta, por quê? Porque ele sabe que a pessoa que está fazendo aquilo não quer o mal dele. Pelo contrário, quer a cura. É uma forma de cura aquilo ali. Então, na hora da confrontação, coloque para a pessoa que o interesse dela também é seu objetivo. Ao se preparar para confrontar alguém, é bom que essa pessoa também saiba que você também está preocupado com ela. E não apenas preocupado em se livrar do problema. Porque não adianta a gente ir para uma situação só para se livrar. Nós precisamos agir entendendo que, às vezes, a outra pessoa não quer resolver. Aí é um direito dela. Você quer ajudar, mas a pessoa não quer ser ajudada. Você também não pode obrigar ninguém a entrar numa confrontação com você. Segunda coisa, converse com a pessoa assim que possível. Toda vez que surge um conflito, somos tentados a evitá-lo, protelar a confrontação ou pedir que alguém resolva para nós. Às vezes chega alguém para mim pedindo que eu resolva. Eu digo, não, vai lá, eu resolvo você.
Volta e meia eu chego para algum líder e peço para o líder ir resolver. Seria muito fácil, às vezes, jogar sempre para o bispo. O bispo vai lá na minha célula, ele resolve. Eu vou chamar o pastor Salomão para ir lá na minha célula resolver. Vou chamar o pastor Murilo para ir lá na minha célula resolver. A bispa... E você que é líder? Você vai aprender a resolver quando? Às vezes tem líder que chega para mim e diz, bispo, pelo amor de Deus, fale com o fulano. Eu falei, não, fale você. Aprenda a tratar isso. Não é que eu não queira ajudar, não é que eu não queira, tenha medo de me envolver no problema, não é isso. É que você como líder, é que é a primeira pessoa a lidar com essa situação. Aí quer usar o bispo, quer usar o pastor como advogado de defesa. Não, eu constituí meu advogado, ele que vai resolver para mim. Não é assim que funciona. Já vi pessoas pedindo para me falar, uma mãe chegou para mim e falou assim, fale com a minha filha, bispo, pelo amor de Deus. Falar o quê, minha irmã? Ela está namorando uma pessoa que ela não deveria namorar. Fale com ela. Eu falei, a senhora é a mãe? Quem me deu autoridade de fazer isso com a sua filha? Ninguém. Eu não tenho essa autoridade, minha irmã. De chegar para a tua filha e dizer, o namorado que tu tá namorando, o menino, é um safado. Não posso fazer isso. Mesmo que ele seja. Mas a senhora é a mãe dela. Então, às vezes, não adianta a gente querer empurrar isso para os outros. Então, você tem que aprender a fazer isso. Você converse com a pessoa. A verdade é o seguinte, querido, sempre que se deixar passar um conflito, qualquer que seja a razão, ele vai voltar e vai voltar maior e pior. Você pensa que passou. Ai, graças a Deus, fulano melhorou e não precisa resolver. Cedo ou tarde, ele vai voltar. Se alguém se vê numa situação na qual começa a especular a respeito dos motivos da outra pessoa, ou imaginar que realmente aconteceu, geralmente pensa o pior. Ninguém pensa o melhor do outro. Sempre pensa o pior. Negar a confrontação apenas torna a situação mais grave. Se estou fazendo o que me faz sentir mais à vontade, então estou sendo negligente. Aprenda isso. Se você, na tua célula, se você num relacionamento, está fazendo apenas aquilo que te satisfaz, apenas aquilo que te deixa bem, apenas aquilo que te deixa satisfeito, eu quero dizer uma coisa, você está negando alguma coisa aí, tem algum problema sério, você está sendo negligente em alguma área. Mas se faço o que faço pelo bem dos outros, isso também me faz sentir à vontade. Então isso é maravilhoso. Se trato a irresponsabilidade de maneira irresponsável, devo lembrar que a soma dos erros não dá acerto. Na matemática a gente aprende que menos com menos dá mais. Mas na vida prática a gente aprende que irresponsabilidade, sendo tratada de forma irresponsável, fica pior. Não melhora não. Gera mais irresponsabilidade, gera mais coisa ruim, gera mais problema. Terceiro, primeiro tente um entendimento. Não necessariamente um acordo. Não confunda entendimento com acordo. O obstáculo significativo à solução positiva de um conflito é chegar à confrontação com muitos conceitos pré-concebidos. Às vezes nós vamos lidar com alguém numa situação difícil e já vamos com uma ideia pronta para aquela pessoa. Eu vou falar isso, vou falar aquilo outro. Não faça isso. Não adianta isso. Isso vai ser problema, vai piorar. Não sei se já aconteceu com você. Às vezes você vai conversar com alguém e a pessoa já vai falar contigo com seus pensamentos, suas respostas prontas. E quando você acaba de falar, aquela pessoa joga tudo aquilo que já estava pronto, e aí o pensamento que vem na tua mente é, eu falei aqui meia hora e essa pessoa não me ouviu. Você tem esse sentimento de não ter sido ouvido. Porque a pessoa está vindo com outras coisas. Você está falando isso, mas eu não sei o que, não sei o que. Peraí, você não me ouviu. Então não vá, confrontar ninguém, não vá tentar resolver um conflito com os pensamentos já pré-estabelecidos. Pronto. Porque às vezes nós vamos ajudar, às vezes não é nem um conflito conosco, nós vamos tentar ajudar o conflito de duas outras pessoas. E eu quero dizer uma coisa para você, quando você for ajudar duas pessoas em conflito, não tome partido. Quando duas pessoas estão em conflito, o teu papel é ajudá-las, não intervir. É ajudá-las a elas resolverem um conflito.
talvez você tenha que ser o juiz ali no ringue, não deixar elas se matarem, mas ajudar elas a resolver o conflito. Então tente o entendimento primeiro. É impossível ensinar os outros a ser compreensivos quando nós não somos. Há uma grande diferença entre conhecer e compreender. Podemos saber muito sobre algo, sem jamais compreendê-lo. Tem muita gente que sabe muito sobre Jesus, mas não compreende Jesus. Não compreende seus ensinos. Tem muita gente que sabe muito sobre o outro. Tem mulher que é capaz de descrever o marido inteiro. Tem marido que é capaz de descrever a mulher inteira. São capazes de descrever os filhos, a liderança da igreja inteiro, mas não compreende. Não sabe porque aquela outra pessoa faz isso ou aquilo, ou deixa de fazer isso ou aquilo. Conhecer é diferente de compreender. Uma coisa é você dizer para a pessoa, eu te conheço. Alguém pode lhe apresentar, você sabe fulano? Ah, eu conheço fulano. Outra coisa é alguém sentar, olhar nos teus olhos e dizer assim, eu te compreendo. Eu te entendo, eu sei por que você está fazendo isso. É diferente, queridos. Muito diferente. Porque quando alguém simplesmente diz, eu te conheço, não gera em nós um impacto. Mas quando ela diz, eu te entendo, você já gera em você um desejo de confiança. Tem muitos líderes que às vezes reclamam, dizendo, o pessoal da minha célula, meus discípulos não confiam em mim. É porque você está só no campo do conhecimento. Entre no campo da compreensão, do entendimento, de olhar para a pessoa e entender por que ela está fazendo aquilo. Às vezes não é por maldade, às vezes é pelo desejo de querer melhorar e não sabe como. Então nós precisamos procurar um entendimento primeiro. Quarto, faça um esboço do problema. Quando é a sua vez de falar quando for a sua vez de falar e se fazer entender, é importante fazer uma abordagem positiva do assunto, não apenas negativa. Tem gente que quando fala, já fala detonando. Falta só mandar o outro para o inferno. E aqui vai algumas sugestões. Primeiro, descreva suas impressões. No início, evite conclusões ou afirmações sobre os motivos da outra pessoa. Apenas diga o que você acha a respeito e descreva o problema que, em sua opinião, está causando o conflito. Porque às vezes a pessoa chega para você querendo falar uma coisa, mas ela não sabe como falar, e ela coloca do jeito dela. E aí, antes de você julgar, antes de você concluir, você repita para ela, diz assim, peraí, o que você acabou de me dizer, eu entendi isso. Você diga o que você entendeu, o que você está achando. Eu estou achando que você está um pouquinho nervoso, meu irmão. Eu estou achando que você pode não ter entendido direito a situação, e levar a pessoa a refletir, porque você está buscando entender, você está descrevendo aquilo que você está sentindo, porque às vezes nem sempre o que você fala, o que a outra pessoa fala, é aquilo que o outro entende. Quantas vezes nós falamos uma coisa, a pessoa entende outra? Há pouco tempo lembraram, né? Não sei se foi ontem, uma infeliz colocação de um pastor aí, tá na internet, viralizou aí, que ele leu errado um texto, ele não entendeu o texto. No texto vem dizendo para ele, pegaram uma mulher adúltera, ele entendeu, pegaram a mulher e adulterar. Aí ele já estava pregando que a Bíblia é a favor do adultério. Então cuidado com essas coisas. Cuidado com o que você pega e interpreta, julga, avalia, antes de resolver a situação. Antes de tentar entender a situação, descreva. O que você está achando? Peraí, não foi assim que eu entendi. Porque às vezes a pessoa fala uma coisa achando que falou outra. Segundo, fale como se sente a respeito do problema. Se os atos da outra pessoa o irritam, o magoam, o frustram, expresse isso claramente, sem acusação. A pessoa falou de um jeito que você, peraí, meu irmão, a forma como o irmão está colocando, magoa, está ferindo. Sem demonstrar raiva para a pessoa. Não deixe aquilo chegar ao ponto de você querer bater nela, né? Eu vou dar um murro em você, meu. Não é por aí.
E terceiro, explique por que aquele assunto é tão importante para você. Muitas vezes basta alguém descobrir que determinado assunto é prioritário para o outro, para se disponibilizar à mudança. Que às vezes a pessoa está passando por um problema, mas ela acha que o problema dela, ou que ela mesma, não é importante. E quando você, como líder, senta e diz para ela, senta aqui, meu querido, eu quero ouvir você, o teu problema é importante para mim. Ela vai se sentir valorizada. E ela vai se disponibilizar a falar, vai se disponibilizar a querer mudar. Porque muita gente desistiu de querer mudar porque acha que não tem jeito para ela. O tempo todo foi dito para ela que ela não tem jeito, que ela não vai mudar, que ela não vai melhorar, que ela não vai conseguir. Ela acaba acreditando nisso. E aí você tem que dizer, peraí, não é por aí, eu quero ajudar você. Então explique por que aquele assunto é tão importante para você. É importante porque eu quero ver você melhor, é importante porque eu quero ver você crescer. Não entregue, não faça. Às vezes tem gente que quer logo pular para o que Paulo fez, né? Vou entregar logo ao diabo e... Calma. Quinta opção aí, quinto item do guia é incentive o outro a responder. Nunca entre numa confrontação sem dar espaço de resposta. Se você se importa com as pessoas, saberá ouvi-las. Deixa o outro falar. Às vezes ele vai falar, e só o fato dele falar, ele já vai melhorar. Ele já vai mudar. Porque alguém parou para ouvir. Porque todo mundo está dizendo tanto que aquele cara, aquela pessoa, aquela mulher, aquele jovem, não tem jeito, que ninguém quer mais ouvir ele. Além disso, uma das melhores formas de persuasão é usar os ouvidos. Ouça o que os outros têm a dizer. Às vezes, a simples discussão ajuda você a compreender que as suas impressões estavam equivocadas. Sei porque isso já aconteceu comigo, querido. É muito desagradável quando descubro que o problema não é o outro, que eu descubro que o problema sou eu. É tão desagradável isso. Quando você percebe que o problema não foi causado pela outra pessoa, foi causado por você. Você que gerou aquela situação. Em outros casos, descobrimos que é necessário levar em conta alguns fatores importantes. Incentivar a resposta ajuda você a entender melhor o problema. Também permite que o outro tenha uma chance de processar emocionalmente aquela questão, de diluir melhor aquela situação. Ao entrar em confrontação, geralmente a outra pessoa tem uma reação emocional. Antes de a pessoa pensar pela razão, ela pensa pela emoção. Às vezes chora, às vezes se irrita, às vezes grita, às vezes dá murro na mesa, às vezes quer sair correndo, às vezes quer xingar você. Fica chocada, nervosa, se sente culpada, diz o que não pensa, pensa e não diz. Em qualquer desses casos, incentive a pessoa a falar com sinceridade. Por quê? Porque se não fizer, ela não será capaz de se mobilizar para solucionar o problema junto contigo. E se concentrará de tal maneira em sua justificativa que não vai te ouvir mais. Ela vai se fechar, acabou. E a pior coisa do mundo é quando você tenta resolver um problema com uma pessoa que ela se fechou. Ela não está nem aí porque você está falando. Ela já chegou, bateu o martelo e acha que não tem solução, acabou. Quando confrontamos, querido, as pessoas, descobrimos o seguinte: 50% delas, às vezes, não conseguem entender que há um problema. Às vezes você vai falar com alguém e ele pensa assim, não existe isso não. 30% percebem que há um problema, mas nem sabem como resolver. Às vezes fica, sim, eu vi isso, mas o que eu faço? E às vezes até pede ajuda. Você podia me ajudar? Como é que eu resolvo isso? E 20% delas percebem que há um problema, mas elas não querem mexer, não querem resolver, não querem ter aquele conflito confrontado. E quando olhamos para isso, percebemos que a má notícia é que 1 em cada 5 pessoas, ou seja, 20%, não querem encontrar uma solução positiva para o problema. Mas a boa notícia é que 80% dos casos existe grande possibilidade de resolver o conflito. Então,
as coisas valem a pena serem tentadas resolver. Sexto e último item do guia aí. Entre em acordo para traçar um plano de ação. Então muitas das vezes, o fato de você confrontar o problema, aquele conflito, não vai resolvê-lo de forma imediata. Muitas vezes é necessário traçar um plano de ação. Vamos fazer primeiro isso, depois isso, depois isso. Às vezes no casamento acontece isso. O casal passou 10 anos no casamento, fazendo com que o casamento esfriasse, deixando com que os conflitos crescessem, com que os problemas crescessem. Nunca foram para uma confrontação. Então, quando vão para a confrontação, precisam agora trilhar passos. Vamos começar, a gente gosta muito de fazer aquela oração olho no olho. Depois vamos marcar um dia na semana para conversar, para estar junto, vamos ler a Bíblia junto, vamos orar junto. Começa a fazer um plano de ação para resolver aquele problema. A maioria das pessoas detesta a confrontação. Aprenda isso. Grave essa frase. Se você sair daqui com essa frase em mente, você vai ficar bem consciente da realidade. A maioria das pessoas detesta a confrontação, mas gosta de ter soluções para seus problemas. Agora, entenda uma coisa, que uma coisa não vive sem a outra. Por mais que você não goste de confrontação, é elas que vão ajudar a trazer solução para os problemas. A única maneira de chegar à solução é por meio de uma atitude afirmativa. Ao desenvolver um plano de ação e chegar a um acordo a respeito dele, você dirigirá o foco para o futuro e não vai concentrar simplesmente a sua mente, a sua energia, o seu tempo nos problemas do passado. É o que muitas vezes as pessoas gostam de fazer. Fica preso lá no passado. Quando você fez isso. Quando você falou aquilo. Quando fizeram isso comigo. Quando aconteceu aquilo. Pelo amor de Deus, vamos concentrar no futuro? Porque se você ficar preso no passado, você vai viver um presente frustrado e um futuro incerto. Um negócio que não tem garantia nenhuma de sucesso. Mas se a pessoa que você confrontar deseja mudar, ela trabalhará com a possibilidade de fazer as coisas melhorarem. Então, vai aí um plano de ação que você pode incluir. Os seguintes pontos, quando você for resolver um conflito, eu sugiro um plano de ação com esses 6 pontos. Primeiro, identifique com clareza o problema. Qual é o problema? Identifique com clareza e com firmeza. Não fique conjecturando. Não fique criando hipóteses. Não trabalhe no campo do achismo. Identifique o problema. O problema foi esse, X. O problema foi quando você fez isso. O problema foi quando você agiu assim. O problema é quando você pegou isso e não devolveu. O problema é quando você quebrou isso. O problema é quando você gastou isso. O problema é quando você envolveu isso. Cita o problema. Identifique com clareza. Segundo, entre em um acordo para solucioná-lo. O que vamos fazer para resolver isso? Eu vou fazer isso, você isso, e nós vamos até aqui, e eu vou inteirar isso, eu vou pagar isso, eu vou falar com aquela pessoa isso, Então, trace a forma de acordo que vocês vão solucionar isso. Terceiro, demonstra de que evidencia a solução do problema. Faça alguma coisa que demonstre que você quer resolver. Não tente resolver chega lá, fica sentado, vamos ver o que vai acontecer. Não. Demonstras de que você quer resolver aquilo. Quarto, crie uma estrutura confiável, um cronograma e delegue responsabilidades. Olha, eu faço isso e você aquilo. Cada um vai fazer a sua parte. Eu vou começar por aqui, você começa por ali. E aí vamos construindo. Estabeleça para que você possa avaliar. Crie situações mensuráveis, algo que possa ser medido, que possa ser feito. Isso gera, gente, em qualquer área da vida. Na minha célula, qual é o problema da sua célula? Ela não cresce. Como é que é a confrontação? Qual é o X do problema? Por que a célula não cresce? Existem vários problemas. O líder que não age, é irresponsável, está empurrando a célula com a barriga. Então o problema é quem? O líder. Então o líder precisa ser confrontado. O problema da minha célula é que ninguém da célula convida ninguém. Então confronte os membros da célula. Nós precisamos convidar pessoas novas para a nossa célula. Então vamos traçar um plano
Então, essa semana, cada um vai se esforçar para trazer uma pessoa. É um alvo capaz de ser medido. E aí alguém não levou ninguém, chama ele no final, confronta ele, por que você não trouxe? Não, eu convidei, mas a pessoa não veio. Tudo bem. Não foi culpa dele, ele convidou, a pessoa não veio. Insista com ela para ela vir semana que vem. Então, o problema da célula é que o líder não está dando o estudo. Por que ele não está dando estudo? O que houve? Não, o líder não deu a célula. Opa! Se o líder começa a não dar o estudo, começa a não dar a célula, procure o supervisor e diga. Que para o supervisor, às vezes, está tudo bem, que o supervisor pergunta para o líder, como foi a célula? Foi a benção. Pense num líder que desenvolve a cara de pau. Tem que dar de presente para ele, não é óleo da unção não, é óleo de peroba. Líder é cara de pau. Então, os discípulos, eu vou começar falando domingo aqui, para os discípulos começar, né? Não é dar uma de X9 não, mas é ajudar o líder. Então, demonstre que você quer solucionar o problema. Quinto, já falei, né? Cronograma de delegação. Quinto, estabeleça um prazo para a realização do plano. Não deixe a coisa solta. Olha, nós temos 3 meses para isso ser resolvido. Vamos traçar até o fim do ano. Lembra quando eu falei para o Recal? Eu quero fazer uma reciclagem em todos os líderes, uma reciclagem capacitadora. Eu quero que ao final desse ano vocês estejam melhores. Então, qual é o meu alvo final? Dezembro. É minha meta final. Agora em julho, nós vamos ter um intervalo. Nós só vamos voltar às aulas em agosto. Mas está pensando, me perguntaram logo hoje, vai ter prova hoje? Não, mas vai ter uma tarefa hoje para você fazer durante o mês de julho. E vai me entregar na primeira aula de agosto. Certo? Se aperrei não, é um trabalhinho fácil. Ok? Então estabeleça o prazo para a realização daquele plano. E sexto e último, ambas as partes devem se comprometer e fazer do problema coisa do passado, depois de resolvido. Ambos devem se comprometer. Faça, eu até sugiro. Se o conflito é na tua célula, se o problema é com alguém, se o problema é público, eu dou uma solução, assim, quando o conflito é público, ou seja, tem mais de uma pessoa envolvida, vou dar uma sugestão para fazer na sua célula, estabeleça essa meta e o compromisso. Qual é o compromisso da célula? Até dezembro crescer. Até dezembro a gente poder ser capaz de multiplicar. Até dezembro já ter escolhido um auxiliar para o ano que vem começar o treinamento. Então coloque isso no papel, mande todo mundo da célula assinar e coloque na parede da sua casa, onde se reúne. Para toda reunião, olharem para aquilo ali, orarem por aquilo ali, buscarem a Deus para a solução daquilo ali. Minha célula tem 5 pessoas, meu alvo até dezembro é que ela chegue a 12. Então, coloque lá, alvo 12. Chegou em agosto, de 5 já está com 7, coloque lá, já estamos com 7. Já estamos com 8, até dezembro ter 12. Gente, coloque alvos mensuráveis, que sejam capazes de serem medidos. E mande as partes se envolverem, assina aí, meu irmão. Só não assina quem é contra. Aí todo mundo vai assinar. Se assinou, se envolveu, se comprometeu, vai fazer a parte dele. Amém? Se a confrontação tiver caráter formal, como no ambiente familiar, na célula, igreja de trabalho, então, coloque o plano de ação no papel, foi isso que eu sugeri. Com isso, será possível recorrer sempre ao documento, se a solução não estiver sendo colocada em prática. Confrontações bem-sucedidas geralmente mudam as 2 pessoas ou várias, não apenas uma delas. Você sabia que, com o tempo, as pessoas passam a ter opiniões parecidas a respeito de uma da outra? Algumas pessoas chamam isso de regra da reciprocidade. A mudança positiva é a primeira medida de sucesso quando um problema é resolvido por meio da confrontação. A segunda é o crescimento contínuo do relacionamento. Toda vez que se resolve um fato em um conflito, o relacionamento não é prejudicado. Pelo contrário, os laços entre as 2 partes saem fortalecidos. Mas tudo começa com uma preocupação genuína pela outra pessoa. Aprenda uma coisa, quando você confronta alguém,
demonstrando que você tem interesse por aquela pessoa, que você quer vê-la crescer, e o problema é resolvido, ambas as partes vão confiar muito mais uma na outra. E raramente surgirá outro tipo de conflito como aquele. Pode surgir conflitos diferentes, mas igual aquele não vai surgir mais não. Porque vai haver confiança, gente. Você vai falar, os liderados vão ver que o que você está falando é para o bem deles. É bênção. É impossível alguém aceitar a liderança de alguém se não confia naquela pessoa. Precisa haver esse tipo de interesse. E eu quero resumir e fechar com a frase que Abraham Lincoln disse, certa ocasião, ele falou o seguinte: se você deseja ganhar uma pessoa para a sua causa, primeiro convença-a de que você é um amigo sincero. Se tentar determinar a opinião da pessoa, dirigir suas ações e menosprezá-la, ela recusará. Você não conseguirá mais quebrar a resistência que ela vai criar. Assim como é impossível romper o casco de uma tartaruga tentando cortar com uma palha. Então, a primeira coisa, demonstre para a pessoa, convença ela que ela é sua amiga, que você é amigo dela e que deseja o bem dela. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe grandemente. A tarefinha que eu quero dar agora para cada pessoa, cada aluno do Recal, durante esse intervalo que teremos do mês de julho, e você vai trazer na primeira aula do mês de agosto, escrito num papelzinho, o que você aprendeu em cada princípio, ou seja, vai citar princípio por princípio, desde o primeiro até esse último que nós estamos hoje, e você vai dizer o princípio tal, o que eu aprendi e o que mudou na minha vida. Entendeu? Então o que eu aprendi e o que mudou. O que eu aprendi e o que mudou, em cada princípio. Que Deus o ajude, Deus o abençoe.